Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Hafner e falo aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Pois é, a Rose Miriam de Mateu, ela deu uma entrevista ontem, dia 22 de novembro de 2020, ao Fantástico. E após um ano aí do que aconteceu com o Gugu Liberato, do falecimento do Gugu Liberato, ela contou alguns detalhes que, ao meu ver, ainda deixou muitas pontas soltas, segundo a minha interpretação. E ela falou coisas também que está dando o que falar nas redes sociais, né? E para mim, algumas perguntas que eu estou fazendo ainda não possuem respostas. Eu vou colocar aqui um trecho da entrevista que ela concedeu ao Fantástico. Depois eu comento, tá, algumas coisas e você, claro, você deixa a sua opinião aí no espaço destinado aos comentários. Vamos lá? Em Sofia, na Flórida, nos Estados Unidos. Como é que foi esse um ano para você? Olha, Ana, bem complicado porque a gente está em luto ainda, né? Eu não acredito ainda que o Gugu se foi. A gente sempre acha que ele vai chegar. O papai tá chegando. Eu tenho essa sensação, sabe? Como é que cada um se comporta com a falta do pai? Olha, a gente não conversa muito sobre a morte. A morte do Gugu foi um momento muito trágico para nós. Não deu meia hora que o Gugu chegou em casa e faleceu na queda. Foi horrível. O acidente aconteceu na casa de Gugu, em Orlando, no dia 20 de novembro do ano passado. Ele tinha acabado de chegar do aeroporto. Ele abriu a porta, veio com aquele sorriso, aquele abraço gostoso. Cadê as crianças? Falei, cada um tava no seu cantinho, né? Ele foi lá, brincou com a Marina primeiro, depois a Sofia e o João já apareceram, deu um abraço em cada um. Ele falou, a casa tá muito quente. E aí ele subiu no ar-condicionado. Os motores dos aparelhos ficam em um compartimento no segundo andar da casa. Era só um revestimento de espuma e em gesso. Ele pisou e o peso não suportou, o gesso não suportou e caiu. Na queda de uma altura de 4 metros, Gugu bateu a cabeça numa coluna. Rose, que é médica, tentou socorrer. E o João, eu dizia, filho, pelo amor de Deus, telefona o resgate. E naquele desespero, as crianças também, as meninas, eu chacoalhava, eu tentava abrir a boca dele para ver se ele conseguia respirar, ele não estava respirando. Tudo muito rápido. O socorro chegou em 5 minutos. Logo depois, já no hospital, a constatação. Apareceu a médica, estarrecida. Pelo olhar dela, assim, eu já sabia que era uma notícia muito ruim e ela dizia morte cerebral. Uma tragédia para a família. Um choque para o público brasileiro. A partir daí, Rose viu sua vida tranquila mudar radicalmente. Logo depois do enterro do apresentador em São Paulo, toda a família se reuniu para a leitura do testamento. 75% dos bens para os 3 filhos e o restante para os 5 sobrinhos. Rose Miriam não é citada no documento. Eu não fui contemplada. Olha, eu vou parando aqui até para a gente evitar complicações com a questão de direitos autorais, tá? Mas aí eu já quero pontuar duas coisas aqui na fala dela. A questão da meia hora. Não deu meia hora até que acontecesse tudo, né? O acidente, o alegado acidente. É muito estranho que alguém chegue de uma viagem internacional, tudo bem, falar com a família, né? Conversar abraçar a esposa, supostamente, né? Ele entrou, segundo declarações da Rose Miriam, ele entrou, aí fala com ela, os filhos estão espalhados. Claro, a gente sabe que numa casa pequena hoje, o modelo familiar é esse, né? Cada um no seu quadrado, digamos assim. Então, uma mansão, imaginem. Então, cada um está aí num polo diferente e aí a família vai se reunindo. Primeiro que é estranho, digamos assim, né? Já começa a estranhar. Com toda normalidade, é uma coisa assim que eu acho, eu não sei a opinião de vocês, mas, por exemplo, quando um pai está em viagem e ele anuncia a chegada, pelo menos era assim, eu com meus pais, olha,
pai está viajando, vai chegar tal dia. Todo mundo se arrumava, já ficava esperando, fazia surpresa, né? No caso, o Gugu Liberato chega e está todo mundo espalhado dentro de casa. Quer dizer, é como se ele tivesse chegado de surpresa, né? É como se ele não tivesse avisado que iria chegar. Já é um pouco estranho. No meu entender, gente, tá bom? É minha interpretação. Eu não estou aqui afirmando absolutamente nada. Aí, de repente, ele chega e vem um filho, depois vem a filha, vem outra, depois vem um filho. Aí eles brincam e o Gugu, isso tudo frisando que a Rosemiriam falou que foi no espaço de meia hora, dentre a chegada dele até quando tudo aconteceu, tá bem? E aí o que é que acontece? Ele, olha, essa casa está muito quente. Primeiro ele poderia perguntar, o que é que está acontecendo? Vocês desligaram o ar? Deu algum problema no ar? Porque num condomínio de luxo, há quem resolva o problema, tá? Mas vamos lá que ele tivesse resolvido. Não, eu vou subir. O João Augusto, com 18 anos de idade, ele poderia, ao meu ver, gente, eu estou colocando aqui, eu estou imaginando uma família, uma composição, ou a composição de uma família, segundo a família que eu fui criado, tá? Que eu cresci, com a educação que eu tive dos meus pais. Vamos lá, o João, que era tão apegado ao pai, diria, pai, vou te acompanhar, né? Vamos lá. Coisa desse tipo, o Gugu vai sozinho, chega de uma viagem internacional, provavelmente cansado, estressado, por conta da sua própria profissão, né? Então ele chega, ele quer mais é descansar, ele quer mais é estar com a família, ó, liga aí, vem um técnico. Teoricamente, em tese, é assim. Não estou dizendo que não aconteceu da forma que a Rosemiriam colocou. Só que tem outras coisas aí, na fala dela, ela disse também que o Gugu vai, parece que todo mundo, cada um vai pro seu canto, ele sobe, que de repente, né, ele cai e chega ali, ela percebe, olha só, ele tem uma lesão pela própria fala da Rosemiriam, uma lesão grave, tendo em vista que o laudo médico apresentou N fraturas pelo corpo, hematomas, e sabe, uma coisa até desproporcional, segundo algumas pessoas, o número de lesões não correspondem ao tipo de acidente, então, mas vai lá, não vou entrar nessa questão agora, na questão pericial, tá? Técnica pericial. Então o que é que acontece? Ela como médica, alguém disse, não, ela não era médica, ela fez medicina, mas não era médica sim. Inclusive otorrinolaringologista, a especialidade dela, e ela foi premiada, inclusive. Então a pessoa, ela como médica, otorrinolaringologista, ou seja, com uma especialidade, principalmente na região em que ela trabalhava, tá? Ela vai verificar, abrir a boca para ver, quer dizer, a primeira observação de qualquer socorrista, não digo nem médico, mas de um paramédico, de um socorrista, é ver as funções, né, vitais. A pessoa vai ver as vias respiratórias, verifica se as vias respiratórias, os sinais vitais, né, se coração, se há batimento cardíaco, se há respiração, né, esse tipo de coisa, se tem algum tipo de hemorragia. Você faz o procedimento automaticamente, né, automaticamente, não é questão de estar em desespero do pânico, não, é uma coisa automática. E quem trabalha com socorrismo sabe disso, que eu estou falando, tá bem? Quem é da área da saúde. Então, assim, eu já estranhei, né? Então ela percebe ali, manda chamar o socorro, até aí tudo bem, tá? Tinha que chamar o socorro mesmo. E quando chega no hospital, é constatado pela médica, a médica chega, ela diz isso na entrevista, que a médica chega e diz, olha, infelizmente não temos mais o que fazer. Mas não foi essa a notícia que veio. A notícia foi de que ele ficou nos aparelhos e eles ainda com esperança, né? O médico brasileiro, o neurocirurgião da confiança da família ainda viajou para constatar se realmente... Então a Rosemiriam disse que ele morreu no ato da queda. Então chegou lá, a médica constatou o óbito, acabou, não tinha mais o que fazer. Aparelhos ligados, nada disso. Vi médico, um neurocirurgião, se a morte se deu, olha só, na queda. Dá para entender, foi na queda, disse foi na queda.
Então vamos lá, gente. Eu não quero aqui, é apenas perguntas que eu venho fazendo. Eu acompanho esse caso desde o início aqui no canal. Quem me acompanha aqui, quem está inscrito há mais tempo, sabe disso. E os vídeos estão disponíveis aqui no canal. Mas vamos lá, eu estou aqui no site também, o gente.ig. Depois, se vocês quiserem assistir aí ao vídeo da entrevista, está aí. Mas tem outro ponto também que chama a atenção, que é um ponto que está gerando muita polêmica nas redes sociais. A Rosemiriam tem sido muito criticada nas redes sociais. Eu estou aqui no site gente.ig.com.br e a matéria diz: Rosemiriam nega guerra com herdeiros e fala de sexualidade de Gugu. Está aqui, é o título da matéria, tá? Tá aqui para vocês, aparece ao contrário, né? Tá lá, ó, testamento destacado na tarja vermelha. E o texto diz o seguinte, a matéria de hoje, 23 de novembro de 2020, momento que eu gravo o vídeo, e a matéria diz aqui, o texto: a morte de Augusto Liberato completou um ano, mas questão do testamento continua sendo motivo de batalha na justiça. No último domingo, 23, foi domingo 22, tem uns errinhos aqui, mas a gente vai superar, tá? Então foi domingo 22, no caso ontem, hoje é dia 23 de novembro de 2020. Então no último domingo 22, Rosemiriam de Matteo, que busca reconhecimento de união estável com o Gugu, declarou que não pretende tirar dinheiro dos filhos. Comentou o suposto caso do apresentador com Thiago Salvático e revelou que pensou em desistir dessa luta em benefício da relação com os filhos. O questionada sobre o motivo de não ter sido contemplada no testamento de Gugu, Rose deliberou, abre aspas, em 2011 nós tivemos um atrito sim, de casal, um motivo entre eu e ele. Como infelizmente acontece em outros casais também. Um atrito é natural. Durou alguns meses, mas pouquíssimo tempo. Por volta de uns 3 meses, talvez. Ele fez esse testamento, foi exatamente nessa época. Então eu não sei o que ele sentiu de mim. Será que ele sentiu raiva de mim? Pode ser. Eu não senti. Mas o que vai fazer? A gente não sabe o que passa no coração e na mente das pessoas. Fecha aspas, iniciou ela em entrevista ao Fantástico. Ao falar sobre a convivência com os filhos que vivem sob o mesmo teto que ela, mas que estão em lados opostos judicialmente, ela confessa: é estranho porque eu não estou em guerra com meus filhos, disse aí a Rosemiriam. Abre aspas, houve realmente um momento. Eu tive que inclusive sair de lá por 2 vezes, pegar o avião e vir para cá, São Paulo, ficar junto da minha mãe e dos meus irmãos, porque eu estava em depressão. Fiquei muito mal, sabe? Como todo esse contexto judicial. Eu falei, eu vou acabar desistindo da herança, porque eu não estou suportando a barra lá em casa, ao ponto dos meus filhos dizerem coisas que nenhuma mãe quer ouvir. Imagine, hein? O que os filhos não disseram, coisas que nenhuma mãe quer ouvir, então a coisa foi feia, né? Aí ela diz, ao ponto dos meus filhos dizerem coisas que nenhuma mãe quer ouvir, mas, coitado, não é culpa deles. Não é culpa de ninguém. Eu não estou querendo tirar nada que é dos meus filhos, porque tudo será preservado, tudo será dos meus filhos. Eu quero ter um reconhecimento, porque eu não quero viver às custas de ninguém. Fecha aspas, seguiu aí a Rosemiriam de Matteo. Então, só aqui na fala da Rosemiriam já nos leva a pensar algumas coisas, né? Que tipo de briga foi essa, ao ponto dos filhos dizerem para ela coisas que nenhuma mãe quer ouvir? Imagine, né? Tudo bem, talvez os filhos influenciados aí pela avó, pelos tios, a gente não sabe, mas houve atrito sim, ela fala, é uma entrevista que ela concede, tem aí áudio e vídeo, né? Estão disponíveis, inclusive, da entrevista que ela deu ao Fantástico. Bom, a matéria continua. A morte de Augusto, vamos lá, que subiu aqui. Bom, durante a batalha de Rose em busca de ser reconhecida como parceira de Gugu, outro elemento surgiu. Ainda em 2019, o chefe de cozinha Thiago Salvático afirmou ter tido um relacionamento duradouro com o apresentador. Por um tempo,
Ele até tentou reconhecimento de união estável com Liberato na justiça, mas desistiu. Sobre isso, Rose não pestanejou. Eu assisti a entrevista 2 vezes da Rose. E é verdade, olha só o que ela disse. Eu nunca soube do Tiago. Agora, a vida íntima do Gugu não cabe a mim saber. Como não? Dá para entender? Ela está sendo muito criticada. Como é que uma pessoa convive com a outra maritalmente, tem uma união estável, tem filhos em comum, tem uma vida de família verdadeira, como ela alega, e diz a vida íntima dele não interessa. Como não interessa? Dá para entender? Aqui está o peso da coisa. Porque uma coisa é terceiros, quem está de fora, dizer ninguém tem nada a ver com a vida íntima do Gugu. Tranquilo. Mas uma esposa, uma companheira, afirmar isso, a vida íntima dele, a preferência sexual dele não me interessa porque era a vida íntima dele. Eu acho muito estranho isso, né? Partir do companheiro ou da companheira, de quem ficou sabendo que estava sendo traído ou supostamente traído ou traída. Então vamos lá. Aí ela diz, agora a vida íntima do Gugu não cabe a mim saber se dentro dele ele tinha uma preferência sexual diferente. Dá para entender? Como não cabe? Que tipo de amor é esse, gente? Quase eu falo uma coisa aqui. Que tipo de amor é esse que ela vai dizer? Não, não é porque é um relacionamento. Olha o que ela diz aqui. Se dentro dele ele tinha uma preferência sexual diferente, não cabe a mim saber. Mas não é questão da preferência sexual, é da traição. Dá para entender o que eu quero falar aqui? Que fosse com outra mulher. Não, era a vida dele, não tem nada com isso. Demonstra aqui uma certa falta de interesse pela pessoa. Tipo assim, pelo relacionamento. Que tipo de sentimento é esse? Que a pessoa, não, ele pode dormir com quem quiser, né? É como, pense o marido falando da mulher. Não, não me importa não. Ela dorme com quem ela quiser, a preferência dela, se ela quer. Não, isso aí é de foro íntimo. Dá para entender? Ela está sendo, volto a dizer, a Rose Miriam está sendo duramente criticada nas redes sociais por essa fala aqui, tá? E deixa aí a sua opinião, não sei, talvez você ache até que ela está certa, tá? Respeito sua opinião. Eu me considerava a mulher dele. Se ele tinha algum relacionamento fora, isso era a vida dele. Dá para entender? Não cabe a nós questionar a vida íntima das pessoas. Questionar a vida íntima das pessoas é uma coisa. A vida íntima da minha esposa é outra. Da minha esposa sobre a minha vida é outra coisa. Eu acho que vocês são inteligentes, estão entendendo aqui o que eu quero falar. Então, quando ela abre a boca e fala uma coisa dessa, o que é que parece? Primeiro, olha só, a questão lá, que eu não vou nem tocar nesse assunto aqui, que eu já tenho falado bastante, e vou voltar a falar dessa questão do acidente, do alegado acidente. Eu quero falar dessas duas falas. Primeiro, que tipo de briga, né, foi essa dentro de casa, que ela disse que os filhos falaram coisas para ela que nenhuma mãe gostaria de ouvir. Que tipo de acusação foi essa? Ou de agressão verbal? Ou de, sabe, o que foi que aconteceu, né? O porquê. Então, já é uma coisa assim, meio estranho. A gente não sabe de que forma eles se reconciliaram, mas vai lá. E depois ela falou isso aqui, o que ela disse. A vida íntima do Gugu, a preferência sexual, a vida íntima dele, não cabia a mim, ou não cabe a mim, não me interessa. Então o que é que interessa nessa história? Era só... Entenda, gente, é porque tem gente que defende, eu não estou aqui acusando nem defendendo Rose Miriam, eu estou sendo imparcial. Estou fazendo pergunta, digamos, estou perguntando ao texto, tá? É uma crítica textual, tão somente. Então, que tipo de amor é esse? Será que era só a questão da boa vida, a questão do glamour, a questão de estar junto do ídolo? E o que ele fazia fora, já começava que eles não moravam juntos. Não moravam juntos, na mesma casa, e ela diz isso. Na entrevista ela diz, nós nunca moramos juntos. Ela diz, depois de, não, a vida sexual dele não me interessava, então o que é que interessava nesse relacionamento? Que tipo de relacionamento é esse? Dá para entender? Aí você juntando isso, essas perguntas, com outras perguntas que ainda há com relação, perguntas sem respostas com relação ao que verdadeiramente aconteceu, aí fica difícil, né?
Mas vamos continuar acompanhando o caso, com certeza outras entrevistas virão e eu continuo com Roberto Cabrini. Vamos dar tempo ao tempo que a verdade vai aparecer. Tá? Então, muito obrigado por sua audiência, por sua paciência, por ter me acompanhado até aqui. Muito grato também por sua inscrição, pelo seu like, pelo seu comentário. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.